Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre o que é reserva de emergência, para que serve essa reserva de emergência e como montar essa reserva. Então fica comigo até o final que você vai aprender muito! Pessoal, veja só, esse tema é extremamente importante. Se você já tem 30, 35, 40 anos e ainda não aprendeu a montar a sua reserva de emergência, chegou o momento, é aqui e agora. Porque eu sou exemplo disso. Eu passei dos 30, 35, 40 anos, depois dos 40 que eu comecei a aprender que precisava ter uma gestão e organização das minhas finanças. Por isso que eu inclusive fiz um curso sobre organizando as finanças. Mas vamos lá. O que é reserva de emergência? Reserva de emergência é uma quantia, é um valor que você vai guardar para uma necessidade, que você vai guardar para uma urgência ou até mesmo para uma oportunidade, para uma situação adversa. Exemplo, na pandemia agora que aconteceu alguns anos atrás, quantas pessoas não passaram necessidades porque a maioria tiveram quem era empregado, teve seu salário reduzido. Eu conheço pessoas que ganhavam 5 mil, 6 mil, passaram a ganhar 2.500, 3. O padrão de vida delas caíram, mas as dívidas não. As despesas que elas tinham continuaram. Isso é um exemplo de que você precisa ter uma reserva de emergência. Às vezes também aparece uma oportunidade boa de você comprar alguma coisa, de você tirar um grande lucro naquela compra. Pode ser também utilizada para isso, mas também pode ser utilizada para uma transição de carreira. Você vai sair de um emprego e vai para outro, então nessa transição você pode se utilizar da reserva de emergência. Então são várias nuances que você pode precisar dela, não somente pensando no pior, mas pensando que ela é importante você tê-la em um momento, Deus me livre e guarde, você pode precisar em algum momento da sua vida. Então, e esse valor, Jean, quanto deve ser? Essa é uma pergunta extremamente importante. Segundo especialistas, você pode montar uma reserva de emergência de 3 a 6 ou 12 vezes as suas despesas. Hipoteticamente, pensando aqui comigo agora. Você tem uma despesa mensal, você sabe quanto você ganha, sabe quanto você gasta. Por favor, se não sabe, aprenda a usar uma planilha, uma agenda ou um app. Por favor, um aplicativo de finanças ou uma agenda, ou então você anota tudo com uma planilha. Mas você precisa saber quanto você gasta, quais são suas despesas fixas e aquelas outras despesas eventuais ou temporárias que estão ali por um período. Hipoteticamente, você tem uma despesa de 2.000, é a sua despesa mensal, é a média. Então, você deve guardar 3 vezes, que seria 6.000 reais, ou 6 vezes, que é 12.000 reais. Então, é esse valor que você precisa montar, que você precisa ter, para que ele possa ser guardado e você utilizá-lo numa necessidade. Vem uma outra pergunta. Jean, como que eu vou fazer isso, por favor, se eu não tenho nem controle das minhas finanças, se eu vivo cheio de dívidas? Opa! Antes de você montar a sua reserva de emergência, você deve, a partir de hoje, ter um controle das suas finanças. Você precisa fazer um refil realmente, um filtro, quero dizer, das suas contas, do que você deve, porque você pode eliminar certas contas, certas dívidas, para poder, a partir daí, montar a sua reserva de emergência. Uma outra coisa, você pode renegociar dívidas também, ou até quitar essas dívidas, para que você possa colocar dentro do seu orçamento, lançar lá nas suas despesas um valor X, para que você possa montar sua reserva de emergência. Isso é importante. Eu sempre digo que a primeira coisa que você deve fazer é se pagar primeiro. Quando eu aprendi esse segredo, minha vida financeira mudou. Olha para você aí que está com 30, 35, 40, 50 e você diz assim, eu não consigo guardar dinheiro. Amigo, primeiro se pague. Esse é um fator. Eu li muito isso em diversos livros. Eles falavam sobre isso e eu nunca fiz isso. Na hora que eu aprendi
que eu deveria me pagar primeiro, é a primeira, na verdade, é a segunda coisa que eu faço. Primeiro, eu devolvo o que é de Deus. Segundo, eu me pago. Depois que eu fiz isso, meu amigo, montei minha reserva de emergência. Acabou-se! Agora, vem uma outra pergunta para o vídeo não ficar tão longo. Jean, aonde que eu guardo esse dinheiro? Você deve guardar em qualquer banco digital de preferência que tenha liquidez diária. Você deve botar num CDB do Nubank, do Inter, qualquer banco, Neon, PagSeguro, Mercado Pago, ou melhor, PagBank, aonde você quiser, mas que tenha liquidez diária, que renda pelo menos, no mínimo, 100% do CDI, certo? E também, se você souber utilizar, que eu aconselho, vá para o Tesouro Direto. Lá no Tesouro Direto 2027, 2029, deixa lá também, que é o investimento mais seguro do Brasil. Então, beleza? Eu tentei trazer da melhor forma possível aqui o que é, para que serve, como você fazer para montar a sua reserva de emergência. Só mais uma coisa que eu quero que você guarde. Se você vai montar uma reserva de pelo menos R$6.000, você divide, por exemplo, por um ano. Vamos dar aqui um exemplo claro, é bem claro. Eu quero montar uma reserva de R$6.000, 3 vezes as minhas despesas. Então, como é que eu faço? Eu divido isso aí, 6.000 por 12, por 10 meses, por exemplo. Eu tenho que guardar R$600 todos os meses. Não, Jean, é muito para mim. Aí você vai fazer por 24 meses, ficar um valor menor. Por 20 meses, que fica R$300 por mês. Beleza? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, comenta aqui. Eu estou aprendendo a fazer minha reserva de emergência. Fica com Deus. Tchau, tchau.